Oi galerinha do YouTube, tudo bem? Esse é o meu segundo vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante. Vou dar 5 dicas para ser bem sucedido ao ter um canal para o YouTube e 5 passos que servem também para ser bem sucedido na vida. Então assim, eu espero que vocês gostem do assunto, porque isso é muito importante na vida. Isso é uma opinião minha, né? E eu aplico para mim, porque eu particularmente me considero uma pessoa bem sucedida. Por que eu me considero uma pessoa bem sucedida? Porque eu tenho tudo o que eu sempre quis ter. Eu tenho pra mim que eu não determino ter coisas assim, eu não almejo coisas surreais na minha vida. Então, tudo que eu propus pra mim a ter, né, até hoje, eu consegui. Porque a gente tem que ir escala, né? Então, as nossas metas, os nossos objetivos têm que ser coisas assim, dentro daquilo que a gente pode e tem condições de ter e fazer, né? Então, assim, o primeiro passo muito importante para tudo, para ter, você fala, ter um canal no YouTube ou para você ser bem sucedido na sua vida, o primeiro passo é a determinação. A determinação é fundamental, porque ela é o ponto inicial, né? Então, se você determina, eu quero ter um canal no YouTube, eu determino, eu quero conseguir isso, ou conseguir aquilo outro. Então, assim, você determina, é o ponto inicial, você determinar o que você quer. O segundo ponto muito importante é a força de vontade. Porque não adianta a gente determinar uma coisa e não ter força de vontade para fazer, né? Porque eu vou dar um exemplo simples que acontece muito hoje, a respeito de marketing na internet, divulgação de itens na rede. Então, muitas pessoas ganham muito dinheiro com isso, né? E a propaganda ela é muito forte. Então, as pessoas geralmente veem isso e acham legal, poxa, ganhar dinheiro todo mundo quer. Então, o que acontece? A pessoa entra e vê que não é bem assim e geralmente não consegue ir para frente. Porque eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro, não muito, mas ganham dinheiro com marketing na internet, divulgação de coisas na rede. Trabalham muito. Então tem que ser assim, muita dedicação, muita força de vontade mesmo. Trabalha mais do que às vezes uma pessoa que trabalha no escritório, trabalha numa empresa grande. Tem flexibilidade de horário? Sim. Ter comodidade de trabalhar em casa? Sim. Mas tem que ralar muito para poder conseguir ganhar dinheiro. Porque tudo é assim. Se você não ralar, você não consegue. Né? Se fosse fácil, todo mundo estava rico, né? Todo mundo tinha muito dinheiro. O terceiro passo é a confiança. Isso é fundamental. Você determinou ter força de vontade para fazer, então você tem que confiar que você pode fazer. Então, assim, sempre confie que você consegue. Porque vai aparecer muitas pessoas, às vezes, que vai falar assim, ah, você não vai conseguir, é difícil, é complicado, exige dedicação, exige força de vontade. Então, assim, pessoas para te colocar para baixo é o que mais tem. Então, assim, sempre confie que você pode. Se você determinar, ter força de vontade para fazer e confiar que você pode, já está praticamente garantido que vai dar certo, tá? O quarto passo é o equilíbrio. Isso é muito importante. Por que é importante? O equilíbrio é a forma correta de você ser bem sucedido nas coisas, porque você equilibra, né? Você mantém as coisas no seu determinado lugar. Por exemplo, eu tenho minha família que é tudo pra mim. Eu trabalhava, eu larguei meu trabalho para poder dedicar as minhas filhas, foi a melhor escolha que eu fiz. Então, assim, mas eu tenho um equilíbrio, né? A gente não pode, tudo na vida a gente não deve focar só numa coisa. Ou só no trabalho, ou só na família, ou só no canal do YouTube, ou só em qualquer outra coisa. Então você tem que ter uma distribuição ali do seu tempo, né? Então, assim, tem que ter um horário para a família, para os filhos, ou para outras coisas, né, que você talvez tenha costume de fazer, para o seu trabalho, para o seu lazer, né? Para o seu desenvolvimento pessoal, não é um momento só seu. Então você tem que saber equilibrar as coisas. Por exemplo, um exemplo que eu dou, por exemplo, eu gosto de dormir bem, né? Eu acho que é fundamental a gente dormir bem. Então eu tenho 2 filhas pequenas, às vezes acorda de madrugada e tudo. Eu ainda amamento uma delas, então acorda para mamar. Tudo bem, a gente tem que acordar, né? Isso aí faz parte. Mas eu determino para mim assim, elas dormem cedo, assim que elas dormem por volta de 7, 7 e meia, elas já estão dormindo. E aí o que acontece é que eu vou olhar, fazer um estudo, uma pesquisa, olhar a internet, né, as redes sociais, vou me atualizar, né? Mas 9 horas, 9 e meia no máximo eu tenho que estar dormindo.
Então eu já vou dormindo. Deu 9, 9 e meia, eu desligo tudo, cancelo tudo que eu estiver fazendo, pago para mim dormir. Porque assim, o sono é fundamental. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Não adianta você ficar até 3, 4 horas da manhã na internet. Que isso não vai ser prejudicial para você. Uma vez ou outra, tudo bem, mas não pode virar um hábito. Você tem que saber equilibrar. O descanso ele é necessário, assim como outras coisas na vida, né? Que você faz essa distribuição equilibrada para dar certo, né? E o último passo, assim, mais importante é a disciplina. A disciplina ela é fundamental, porque se você não tiver disciplina também, você não consegue manter aquela rotina, aquela assiduidade do que você se propõe a fazer. Eu acho que disciplina é uma das coisas que me acompanha há muito tempo na minha vida. E tudo eu consigo esquematizar dentro de horários, eu consigo, porque o programa fazer, eu consigo fazer por causa dessa disciplina. Então eu determinei, por exemplo, agora é a hora de eu gravar. Então agora eu vou gravar, independente de qualquer coisa. Claro que imprevistos podem acontecer, mas você tem que ter essa disciplina para que a coisa funcione. Igual aqui em casa, o horário de almoço é o mesmo horário todo dia. Porque se cada dia for um horário, aí como a gente tem costume às vezes de fazer um lanche à tarde, não tem a fome, aí vai fazer o lanche já quase na hora da janta e atrapalha o horário do jantar. Então assim, é importante ter esse equilíbrio para tudo. Não, esse foi um exemplo que eu dei. Então assim, tenha essa disciplina. Vou fazer um canal no YouTube. Então tenha disciplina. Por exemplo, vou fazer vídeo segunda, quarta e sexta. Tal horário. Então, discipline aquilo ali direitinho, faça certinho para poder desenvolver. Isso em qualquer outro âmbito da sua vida, pessoal, trabalho, é muito importante. Então, relembrando os 5 passos para o vídeo não ficar longo e não ficar cansativo. Primeiro, determinação. Fundamental. Determine o que você vai fazer. Tenha força de vontade para poder fazer o que você determinou fazer. Confiança, terceiro passo. Tenha confiança de que você pode, você consegue e vai conseguir. Quarto, equilíbrio. Mantenha o equilíbrio das coisas, não foque só numa coisa, distribua o seu tempo para não virar uma coisa maçante. Porque senão uma coisa que era para ser prazerosa passa a ser uma coisa que vai causar depressão, estresse, ansiedade. É tudo que tem no mundo hoje, né? A maioria das pessoas vivem desse jeito, porque às vezes não sabem equilibrar bem as coisas. E a disciplina. Mantenha a disciplina e você vai conseguir ser bem sucedido, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. É uma dicas que eu aplico na minha vida e eu considero assim bem sucedida. E eu acho que todos podem também ter esse mesmo parâmetro. Também terem essa força de vontade, determinação, confiança, equilíbrio e disciplina, tá ok? Beijo pra vocês, amores!